Graça e paz, queridos aí da Igreja Batista da Paz, do meu amigo pastor Anderson. Meu nome é Marcos, tive o privilégio de pastorear a família dele em Divinópolis e ele pediu-me para preparar uma mensagem para o mês da família. E buscando aqui nos meus alfarrabos, eu resolvi falar sobre um tema muito interessante, principalmente agora que estamos nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, que é uma pergunta muito comum que nós conselheiros, principalmente matrimoniais, escutamos. Acredito que o pastor Anderson também. Como é que eu posso mudar o meu cônjuge? Será que eu posso mudar o meu cônjuge? Essa é uma pergunta interessante. Eu quero usar um texto que a princípio parece não ter muito a ver, depois a gente vai perceber que tem, que é Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 9, que nos dizem assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Investir na família, investir no casamento, é a única forma que nós temos de produzir uma família saudável, porque quem não investe na família, quem não investe no casamento, pode estar investindo no divórcio, na destruição dos filhos, na destruição do casamento. Por isso, é melhor prevenir do que remediar, porque o diabo, ele não está alheio à situação da minha, da sua, da nossa família, e não tenha dúvida, ele está disposto a destruir a sua família. Isso não é para trazer medo nem palavra de maldição. Isso é ser realista com o que a palavra de Deus nos diz. Então, pode ser que alguém esteja pensando que esse tema nada tem a ver comigo, ainda sou solteiro, mas em nome de Jesus eu quero declarar aqui que você ainda vai se casar. Não desista, continue. Além disso, todo princípio, ele acaba servindo para qualquer tipo de situação, principalmente quando nós estamos falando do princípio, de um princípio relacional. Por exemplo, a questão do perdão. Podemos aplicá-lo na família, no trabalho, na igreja, em qualquer relacionamento. Este princípio de como mudar o cônjuge serve também para mudar o pai, mudar a mãe, mudar os filhos, mudar o amigo. E então alguém pode perguntar assim: tem jeito de mudar o meu cônjuge? Ah, eu não acredito. Posso falar um segredo para você? Nem eu. Se você que vive com ele ou com ela não acredita, imagina eu. Porque nós vivemos ouvindo que ninguém muda ninguém. Aliás, mudar a nós mesmos já é quase impossível. É uma tarefa árdua, quanto mais mudar alguém. Esse projeto é o sonho de muita gente. Quantos se casaram dizendo assim: depois de casados eu vou mudar o meu cônjuge, colocá-lo do jeito que eu quero, transformá-lo no marido e na esposa dos meus sonhos. Quando alguém senta aqui na minha sala dizendo assim: depois que casar vai mudar, eu sempre digo assim: vai sim, para pior. E eu não estou sendo pessimista nem determinista, eu estou sendo realista. É lógico que no tempo de namoro a gente não se conhece, depois que casa é que agora está mostrando as unhas. Não, é que não havia espaço, não havia lugar onde mostrar as unhas. E diz um ditado antigo que a gente nunca deve julgar alguém antes de andar 7 dias. Aliás, é um ditado índio, né? Antes de andar 7 dias com as suas sandálias. Como é então que nós podemos descobrir esse segredo de mudar o nosso cônjuge? Primeiro, tudo que nós fazemos tem efeitos previsíveis, é o que o texto nos diz. O que planta, semeia. Se você planta abóbora, não espere colher melancia. O que nós plantamos, nós temos uma colheita previsível. Se plantamos algo, vamos colher fruto ou um vegetal ou qualquer outra coisa daquela própria planta. E isso é previsível. Então nós podemos prever
o que pode acontecer. Na nossa relação familiar, se nós somos brutos um com o outro, se nós gritamos, reclamamos, é previsível uma briga, uma discussão, um clima desagradável. Será que a gente gosta de receber alguém estressado ou estressada para conviver o resto da nossa vida com uma pessoa assim? Mas se somos gentis, amáveis, carinhosos, é previsível que seremos agraciados. As nossas ações sempre vão ter reações previsíveis. A terceira lei de Isaac Newton diz assim: para toda ação, há sempre uma reação de igual intensidade. É possível mudar? É. Como? Mudando. Quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se nos dispusermos a mudar, as mudanças acontecerão, mas elas têm que começar comigo e não esperar que o meu cônjuge mude. Uma segunda coisa é que nós temos uma tendência de nos concentrar nos problemas, nas dificuldades. Quando Davi chegou falando com os irmãos, eles mandaram: fala baixo, olha lá o gigante. Eles estavam olhando o problema, focando a sua vida no gigante. Davi focava-se no Senhor, no Deus. Quando ele olhou o tamanho do gigante, ele olhou aquela testa, mas eu não erro nem de olho fechado. Nós precisamos, então, nos concentrar na solução do problema, porque nós nos acostumamos com as coisas e com as pessoas por causa disso. Temos a tendência natural de não valorizarmos as pessoas com as quais nós convivemos. Então vamos ver e valorizar o que nós temos. Esse princípio vale não só para o casamento e para a família. Por exemplo, a gente acaba não valorizando a empresa que trabalhamos, o carro que nós temos, o telefone que nós temos, a igreja que congregamos, e não valorizamos o nosso cônjuge. Parece que o cônjuge do vizinho é sempre melhor. Não valorizamos os nossos filhos, parece que os filhos dos outros sempre são melhores. Um alerta que eu quero dizer para você, casal: o que para alguns é descartável, é reciclável, para outra pessoa pode ser um produto de primeira qualidade. O que serve para alguns pode ser um pesadelo para outros e pode ser um sonho utópico também para alguns. Porque acostumamos, a gente acaba não valorizando. Porque temos, reclamamos tanto que esquecemos que já temos algo que nós podemos dar valor. Homens casados com mulheres lindas, mas não as valorizam, não as elogiam. Mulheres casadas com homens interessantes, especiais, valiosíssimos, mas não valorizam porque se acostumou com seu marido. Isso porque nossa tendência natural é nos concentrar nos problemas, nos defeitos, nas dificuldades uns dos outros. E olha, isso fica à vista toda a prova, é muito fácil ver os defeitos dos outros. Nos concentramos no que ainda não foi feito de tal maneira que já esquecemos do que foi feito. Reclamamos tanto do que não temos que esquecemos do que já temos. Embora seja importante o crescer nos relacionamentos, temos que valorizar nossos relacionamentos a partir do que nós já temos. Então não vamos ficar valorizando e concentrando os defeitos. O risco no relacionamento conjugal depois de um certo tempo é ficar gasto, sem prazer, sem alegria. Caso não mudemos de atitude, caso não mudemos de comportamento, nos concentrando no melhor e não nos problemas, não vai melhorar. Não procure mudar o seu cônjuge. Deus não muda ninguém que não quer ser mudado. Mas se você quer mudança, peça a Deus para te mudar. E quem sabe a sua mudança vai causar efeitos e aspectos positivos no seu cônjuge. Para cada ação positiva, quase sempre outra ação positiva vem como reação. Se nós mudarmos, há uma grande possibilidade que o nosso cônjuge também mude. É algo previsível. Planta vento, colhe tempestade. Planta fruta doce, nasce fruta doce. Podemos então
em grande parte, nós podemos determinar as atitudes do nosso cônjuge. Em uma discussão com o cônjuge, o que é melhor? Ter razão ou resolver o problema? Ter razão ou ter paz? A decisão é de cada um de nós. Então vamos procurar ver, analisar, valorizar, incentivar o que o outro tem de bom, porque o que tem de ruim não precisa da gente ficar valorizando, porque já está ali. Mas além de ver e valorizar, é preciso também falar o que tem de bom no seu cônjuge. Não fique investindo no defeito, mesmo que seja a maioria, com certeza serão, mas valorize, fale, destaque da qualidade, mesmo que seja somente uma. Se ficar falando do defeito para mudar, nada vai acontecer. Pelo contrário, pode até piorar. E fala então para o cônjuge o que ele tem de bom, né? Elogia se é a comida que faz, se é a roupa que veste, se é o modo de pentear o cabelo. Nós homens somos muito desligados. Um dia minha esposa chegou para mim e ficou se mostrando e eu percebendo que tinha alguma coisa, mas homem é terrível, eu não percebi o que era. De repente, você está vendo alguma coisa diferente em mim? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Por que eu não percebi? Fiquei me culpando. De repente, ela falou, olha minha sobrancelha. Eu falei, minha querida, você tem tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa para eu perceber, você vai querer que eu preste atenção na sua sobrancelha? Mas para ela era importante. Então vamos valorizar o que o outro tem de bom, porque isso vai gerar coisas boas. Li uma vez de Roy Hess, um grande pregador do passado, que ele e a esposa ficavam brigando quem ia perdoar o outro. Um dizia assim para o outro, não, hoje eu que vou ali na cruz do Calvário derramar o perdão sobre a sua vida. Não, hoje sou eu. Então, mas além de valorizar e falar o que é bom, voltemos a fazer o que é bom. 3 perguntas para isso. Primeiro, por que o nosso cônjuge se apaixonou e resolveu nos namorar? Você lembra disso ainda? Por que nos casamos com aquela pessoa? Com essa pessoa que estamos casados até hoje? Se o que fez o outro se apaixonar foi deixado de lado, problemas com certeza. Por isso vamos nos lembrar do que fez o outro se apaixonar por nós e o que fez nos apaixonar pelo outro, voltemos a praticar, voltemos a namorar, a paquerar. Paquerar é coisa mais do meu tempo, né? Mas vamos nos curtir, isso é muito importante. Isso que levou a outra pessoa a casar conosco, ainda temos ou fazemos? É a outra pergunta que precisamos fazer. Quais qualidades especiais que atraiu o seu cônjuge para com você e você para com o seu cônjuge? Isso pode nos levar a voltar a dar flor para pegar, que pegamos de fora de casa para levar para o outro. Isso pode voltar a ter aquele corte de cabelo, a tratar o outro do jeito, aqueles apelidos carinhosos que a gente tinha, lembra quando a gente era namorado? Meu cheiro, meu amor. Ou depois que casa, depois de um certo tempo, muda um pouco esses adjetivos, né? Vamos voltar. Então a gente precisa motivar, incentivar o nosso cônjuge, pois isso é tudo de bom. Nós vamos provocar mudanças mudando a nós mesmos e motivando o outro, não criticando. A motivação abre portas. A crítica gera mágoa e raiva. Aí não vem com esse negócio de crítica construtiva, não, que se houvesse, o mundo estava resolvido. Tanta gente que critica. Não, nós precisamos realmente motivar. Podemos fazer uma galinha dançar se toda vez que ela dançar nós demos um prêmio para ela. Assim também nos nossos relacionamentos. Vamos motivando o nosso cônjuge. Então, todos os nossos relacionamentos, além do casamento, passam por isso, pela motivação. Então, eu quero fazer 2 perguntas bem sérias para você que me vê e me ouve nesse momento. Primeiro, você já elogiou o seu cônjuge hoje? Essa sua negocinho de galinha, pé de galinha, né? Que você tem nos seus olhos, deixar os seus olhos mais lindos, mais cativantes. Essa sua careca. Ai, como você ficou charmoso depois que ficou careca. Essa sua barriguinha. Ai, esses quilinhos a mais que você adquiriu depois de casado.
Que fofinha que você ficou. Você é a mulher mais linda do mundo. Você é o homem mais interessante, charmoso e cheiroso do mundo. Já elogiou seu cônjuge hoje? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez um elogio ao seu cônjuge? Um dia? Uma semana? Cuidado. Planta coisas boas, colhe coisas boas. Planta tempestade, vai colher vento forte. Isso é uma lei da natureza que nós precisamos cuidar. Então, a gente vai reforçando o comportamento positivo do nosso cônjuge, porque não é elogiar e motivar uma vez só e depois pensar que não fez mais do que obrigação, porque isso pode desestimular. Se mandarmos a galinha dançar e ela não dançar, então nós damos um chute nela, ou ela vai morrer, ou vai se afastar e nunca mais vai dançar, porque ela vai adquirir medo de nós. Já pensou um relacionamento conjugal, um com medo do outro, da reação do outro? Então ninguém faz uma galinha dançar gritando ou chutando. O mesmo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos em todas as circunstâncias. Se quisermos fazer uma galinha ou o nosso cônjuge dançar, vamos conseguir se nós motivarmos a que ele faça isso. Se motivarmos, nós vamos conseguir. Se motivarmos, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. O que você tem plantado no seu relacionamento conjugal? Então, para a gente deixar para nossa reflexão, para nossa meditação, mas eu quero deixar uma outra palavra para nossa prática. Tem gente que sabe tudo isso que eu já falei, só que não pratica. E Jesus diz que se a gente ouve e não pratica, não passamos de diabos mansos. O diabo conhece a Bíblia, não é conhecer o mais importante, é importante conhecer. Mas é quando praticamos é que nós mostramos a que reino nós pertencemos. Porque o diabo não sabe praticar as coisas de Deus, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós e podemos praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. O que nos diferencia é se praticamos. Se você sabe esses princípios, esses conceitos e não pratica, Jesus disse que você está construindo sobre areia. Tempestades virão, todo relacionamento, principalmente o conjugal, passa por tempestade. Vai derrubar a sua casa. Mas se está construído sobre a rocha, que é Jesus, sobre a palavra, os princípios, os valores deixados pelo nosso construtor, por aquele que nos criou, então você vai passar pela tempestade e vai sair mais forte ainda. E nós vamos ver que a pessoa mais importante que nós temos do lado é o nosso cônjuge. Eu me lembro quando Deus olha para Adão e diz assim, viu Deus que Adão estava só. Não foi Adão que reclamou de estar só. Deus percebeu que Adão e Deus igual Adão só e fez a Eva. Nós precisamos do nosso cônjuge desesperadamente. Por isso que para nós homens, primeira carta de Pedro 3,7 diz, se vocês estiverem mal com a sua esposa, nem ore porque eu não vou ouvir. É interessante isso, porque Deus valoriza o relacionamento. A mulher precisa respeitar o marido e o marido precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja. Se nós queremos mudar o nosso cônjuge, se nós queremos mudar a nossa família, então vejamos algo bom, algo que precisa ser falado, falemos esse algo bom e voltemos a fazer algo de bom por ele ou por ela que nós fazíamos antes de nos casar e que gerava tanta alegria no nosso coração. Quero orar por vocês. Pai querido, abençoa cada família, cada casal que está ouvindo essa ministração. Que a Igreja Batista da Paz, ó Deus, seja conhecido como uma igreja de casamentos saudáveis, que geram filhos saudáveis, que vão trazer mudanças para a nossa sociedade. Abençoa o pastor Anderson, Senhor, na liderança dessa igreja, todos os que a compõem, que uma unção de bênção e de sementes boas a serem plantadas para que haja uma colheita abundante de coisas boas, seja uma realidade na vida dessa igreja, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que cada casamento, aqueles que porventura estejam passando por dificuldades agora,
sejam restaurados em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e que você possa experimentar uma mudança de vida para ver a mudança acontecendo na sua família. E lembre-se do que a palavra de Deus diz: plante coisas boas, que é previsível que você colherá coisas boas. Deus abençoe a todos, foi um prazer muito grande ter essa oportunidade.